E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, o tema de hoje é a beleza da criação divina. Então, se prepare aí que nós já vamos começar. Antes de nós começarmos, eu vou ler aqui um pequeno trecho do início para vocês, tá certo? E diz assim: tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano. Entre outros magníficos fenômenos, poderia tudo isso surgir de um mero acaso? Como disse um estudioso do passado, esse relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos nesse estudo. Então prepare-se, nós já vamos começar. E a primeira pergunta é a seguinte: como era a terra antes de ser criada? Em Gênesis 1:2 nós lemos assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Como foi formado o universo? Em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E Salmos 33, versos 6 e 9 diz assim: verso 6: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Verso 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nós entendemos que mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Se você quer examinar esse texto, está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 11. Quem participou do ato da criação? Em Gênesis 1:1 e 2, nós lemos isso. Verso 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E em João, capítulo 1, verso do 1 a 3, diz assim: verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Verso 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há, portanto, um só Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Se você quer ler esses versos que falam da Trindade, são esses os versos que eu vou dizer para você agora. Colossenses 1:16, Mateus 28:19 e 2 Coríntios 13:13 são os versos que mencionam a Trindade. Como foi o processo diário da criação? Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E verso 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então nós descobrimos que no primeiro dia da semana, Deus criou a luz e fez também separação entre dia e noite. Nos versos 6 a 8, nós descobrimos o que Deus criou no segundo dia. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Verso 8. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, nós descobrimos que Deus criou no segundo dia o firmamento e também a separação entre águas, entre as águas das nuvens e as águas da terra. Em Gênesis 9 a 12, nós vamos descobrir o que Deus criou no terceiro dia. Versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relvas, ervas que deem semente,
e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. E assim se fez. Verso 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era muito bom. Então, nós descobrimos que, no terceiro dia, Deus criou a separação entre terra e mares. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Nós vamos descobrir o que Deus criou no quarto dia. Gênesis 14 a 19. Verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Verso 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Verso 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Verso 18. Para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia nós descobrimos que Deus criou a separação entre dia e noite. E também criou também os planetas, os astros, que nós conhecemos como Sol, Lua, estrelas, tá certo? O Sol para dominar o dia e a Lua para dominar a noite, tá certo? E os luzeiros, que são as estrelas que nós presenciamos todas as noites. Nos versos 20 a 23, nós descobrimos o que Deus criou no quinto dia. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Verso 23. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia nós descobrimos que Deus criou os animais marinhos e as aves e os peixes. Nos versos 24 a 26 e 31, nós descobrimos o que Deus criou no sexto dia. Verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, no sexto dia nós descobrimos que Deus criou alguns outros animais, claro, e também o ser humano. Ele criou os animais terrestres e criou também o ser humano. Percebemos uma grande diferença na criação do ser humano para o resto da criação. Em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3, nós descobrimos o que Deus criou no sétimo dia. Verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Verso 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como o Criador fizera. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, no primeiro dia, é Ion, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de numeral ordinal. Como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebeu? O homem passou a ser alma vivente, ele não passou a ter uma alma vivente. O verso bíblico deixa bem claro. O homem passou a ser e não a ter
Então, preste muita atenção sobre falarem que você tem uma alma. Você é uma alma vivente. Você é um ser vivo, tá certo? Vamos ler também, dentro do capítulo 2, o verso 18 ao 25. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra e todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como ele chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, transformou numa mulher, e lhe trouxe. Verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Então, nós entendemos que o homem foi criado do pó da terra, né? E a mulher foi criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Diferentemente do resto da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem. Foi moldado pelas suas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro da vida. Você é muito especial para Deus. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, 8 e 15, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Então, o presente que eles receberam foi um maravilhoso jardim. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Lá em Gênesis 2, do 15 ao 17, nós vamos entender. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comereis livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A única condição que Deus colocou para Adão e Eva foi a seguinte: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaram duas consequências. E quais são elas? A primeira consequência é deixar o jardim. Eles tiveram que sair do jardim porque desobedeceram a Deus. E a segunda consequência é ficaram sujeitos à morte. Ficar sujeito à morte significa que eles iriam morrer. Antes eles não conheciam a morte, porque viviam na fonte da vida eterna, que era Deus. Agora chegou a hora da nossa recapitulação. Então, vamos recapitular. Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, o Espírito Santo e Deus o Filho. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Agora eu quero fazer para você 3 perguntinhas. Quero que você chegue mais perto. Chegue mais perto, se aproxima aqui, ó, se aproxima. Isso, chegue mais pra cá, chegue mais pra cá. Vou lhe fazer 3 perguntinhas, tá certo? Muito bem. Você aceita que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade? Você aceita? Sim? Muito bem. Segunda pergunta. Creio que foi no poder de Deus que a Terra foi criada em 6 dias literais. Você crê? Você tem certeza? Muito bem. Terceira e última pergunta. Quero conhecer mais a respeito do Criador, do Deus Criador. Você quer conhecer mais a Deus? Então, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa pessoa ter ficado até este momento. Que o Senhor abençoe ela
Que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre ela. Que o Senhor transforme a vida dessa pessoa, Senhor. E que no próximo estudo ela possa estar aqui acompanhando esse estudo bíblico. E acredito eu, Senhor, que Teu Espírito está trabalhando na vida dela. Nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Amém.